Olá, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 24 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Valdomiro, eu tive Pode. tempo para ler o conteúdo antes da aula começar. Aí eu notei que o livro apresenta, na notação dele de vetor unitário arbitrário, ele usa apenas a letra U sem colocar uma flechinha em cima. É uma Uhum. notação bem diferente. A notação de vetor está confusa para mim. Então, Gustavo, isso aí vai depender do autor. Então, a questão da setinha, por exemplo, nos livros de geometria analítica, geralmente você encontra mais a notação que tenha setas. Alguns livros trazem simplesmente a letra. Mas geralmente, quando eles querem fazer a distinção entre ponto e vetor, eles escrevem o que quer dizer. Se é um par ordenado, se é simplesmente um ponto no plano, por exemplo, ou se é um vetor AB. O que significa o vetor AB? O vetor AB é o vetor cuja coordenada no eixo X vale A, e a coordenada, o valor, né, numérico no eixo Y vale B. Então, isso aí você consegue representar no plano. É diferente do ponto AB. O ponto AB, assim, ele não tem dimensão, né? Porque ele não tem comprimento, ele não tem sentido, ele não tem direção. O ponto não tem essas características, enquanto que o vetor tem. Então, se eu coloco para você um ponto AB, P, abre parênteses, AB, isso aí fala que é um ponto. Então, se fica subentendido que ele é simplesmente a coordenada, um endereço no plano cartesiano. Agora, se eu falo o vetor V, AB, isso aí já significa outra coisa. Se eu estou falando de vetor e a primeira coordenada do vetor é A, então significa que ele vai ter aquela quantidade de aquele tamanho na coordenada A, né? Por exemplo, se for 2, 3, então ele vai ser 2 para a direita, né? No eixo X positivo, e 3 para cima, porque é positivo. Aí você pergunta, mas ele tem necessariamente estar fixado na origem? Não. Ele pode estar em qualquer. O ponto inicial desse vetor, ele pode estar em qualquer lugar do plano. Mas sempre é possível você pegar onde esse vetor está localizado e transladar ele para a origem. Entendeu? Porque é uma classe de equivalência isso aí. Não sei Acho que se, não sei para se ficou claro. representar vetor, acho que eu usar V flecha igual. Também acho que é interessante. Eu gosto da notação de flecha, por mais que tem hora eu não faço com notação de flecha, porque o Stuart ele não usa, né? A notação com flecha, né? Mas na geometria analítica, possivelmente, na GAAL, quando vocês estiverem trabalhando, possivelmente os vetores lá vão aparecer uma setinha em cima, né? Uma setinha, uma flechinha, né? Ok? Uhum. Ok, Ok. chegando agora, mas Ô, William, boa tarde. boa tarde, Mas na física usa um chapeuzinho também. usa um chapéuzinho, né? Então, aí o que acontece? Isso aí vai depender do gosto do autor, né? A notação de vetor, você vai encontrar diferentes notações, mas o interessante é a gente ficar atento ao que está escrito, né? Se colocou vetor, então aquilo ali representa um vetor, por mais estranho que esteja a notação. Se colocou ponto, se escreveu a palavra ponto, é um ponto. Então tem que diferenciar uma coisa da outra. Ponto é uma coisa, vetor é outra. Beleza? Porque ponto é uma coisa digamos, sem dimensão, né? Unidimensional. Não é bem a palavra unidimensão, é porque ele não tem comprimento, ele não tem direção e ele não tem sentido, né? O vetor ele tem essas três características, né? Beleza? Sim, mas eles se multiplicam? Então, a operação multiplicação de vetor por vetor tem o produto interno ou o produto vetorial. São operações que você pode fazer entre dois vetores de mesma dimensão. Já ponto, você tem um ponto, aí, tipo assim, não faz você falar sentido a multiplicação de um ponto, entendeu? Um ponto vezes o outro ponto. O que está definido é multiplicação de vetor por vetor, o interno ou vetorial, e se você quiser multiplicar um escalar, um número no vetor também, você pode multiplicar utilizando a multiplicação usual. Você multiplica cada coordenada do vetor por esse escalar.
Mas eu multiplico um vetor por um ponto? Que eu vi Não, eu não vi, faz sentido. Não faz sentido isso, né? eu vi qualquer coisa do gênero com o professor, acho que é Cláudio, lá na Universidade Virtual de São Paulo. Um ponto vezes um vetor? Eu penso que sim, eu dei uma olhada ali na matéria e eu vi ele multiplicando qualquer coisa, falando que isso vai ser ponto. Você me dá a referência depois, me dá uma olhada para me ver o contexto? Porque Assim, eu procurei como é que é o gradiente, o mesmo tópico que você colocou, gradiente e derivada direcional, parece, né? Aí eu encontrei o Cláudio, encontrei um outro autor, e vi os dois. Na Cláudio explicação. Pisani? É. Então tem que levar bem a sério o que ele fala, né? Porque é uma pessoa muito boa de serviço. Não dá pra, é uma pessoa muito boa de serviço, então tem que levar a sério o que ele fala, tem que ver o contexto, a multiplicação de um ponto por um vetor, né? Eu não te dou certeza se é uma multiplicação do ponto por vetor, mas ele estava multiplicando qualquer coisa do gênero. Que dá para fazer produto interno. O que a gente vai ver na aula de hoje, você dá para fazer o produto interno entre dois vetores, né? Aí a notação do produto interno fica parecendo que é um ponto de multiplicação, mas a multiplicação do produto interno você multiplica coordenada a coordenada e soma, né? O resultado. E aí o valor vai ser um número, né? Sim. Enquanto o produto vetorial, essa operação gera um vetor que é, inclusive, ortogonal aos dois vetores que você fez o produto interno. Ok? Ok. Ô, professor, o senhor vai passar para frente ou você vai falar alguma coisa sobre gradiente? Sobre? Gradiente. A gente vai começar a aula de hoje exatamente falando a respeito dele. Opa, aula 25, aula não, 24. Que é uma visão do alto, né, de uma montanha, para fazer aquela análise. O vetor gradiente ele é muito importante em vários sentidos, William. Um desses aí que você falou, a gente vai ver na aula de hoje, quando a gente maximizar a derivada direcional, a gente vai ver que o maior crescimento vai estar na direção desse vetor. Então, esse vetor é importante. Vocês lembram que a gente não conseguiu fazer a aula 23 toda, né? Ficou uma parte final, que é exatamente essa que está aparecendo aqui, ó. Está aparecendo para vocês hoje, né? Da derivada direcional, tá vendo? Essa parte aqui, que eu fiz depois. Então, o que acontece? Aqui eu expliquei para vocês no final da aula 23 que agora a gente calcula a derivada não necessariamente na direção do eixo x e do eixo y, mantendo o x constante ou vice-versa, né? Agora a gente pode escolher qualquer direção arbitrária, fazendo um ângulo qualquer que você queira, em relação ao eixo x, por exemplo, e você pode calcular a derivada direcional nessa direção. E isso faz com que o x e o y, os dois variam, tá vendo? Eles não ficam mais fixo um e o outro só que varia, né? Fixa um e varia o outro, que é o que a gente viu que quando a gente faz o caso particular aqui, ó, do caso quando o vai estar na direção do eixo x ou do eixo y, as derivadas direcionais, elas coincidem com as derivadas parciais que a gente já tinha visto. E aí, a gente terminou falando a respeito de como calcular essa derivada direcional. A gente pode utilizar essa fórmula aqui, que é a definição, ou a gente pode utilizar esse teorema 4.25, que fala que para calcular a derivada direcional na direção do vetor u, basta a gente aproveitar o conhecimento que a gente tem a respeito das derivadas parciais e fazer o produto interno por esse vetor u, que é o vetor direção que eu estou querendo calcular a minha derivada direcional, na direção dele. E esse vetor que aparece aqui, cujas coordenadas são dadas pelas derivadas parciais, é o que a gente define como exatamente o que a gente vai começar na aula de hoje falando, que é o vetor gradiente. Então, espero que eu tenha situado vocês, né, para aqueles que não conseguiram ver ainda o final da aula 23, a gente falou a respeito disso, e hoje a gente vai começar falando a respeito desse vetor gradiente. Então, esse vetor gradiente, ele é dado exatamente as coordenadas desse vetor,
Logicamente, ele vai ter a dimensão do domínio da minha função. Por que o domínio da minha função? Aqui, nesse caso, eu estou pegando a f, um domínio contido no R2 em R. Então, meu domínio aqui é xy. Minha função é f de xy. Então, se eu tenho duas variáveis, então, logicamente, aqui eu vou ter duas derivadas parciais de primeira ordem. Então, o vetor gradiente ele é formado cujas coordenadas desse vetor é dada exatamente pelas derivadas parciais. Se a função for do R3, R4, R5, o que vai acontecer? A dimensão do vetor gradiente também vai mudar. Porque eu vou ter, for R3, eu vou ter 3 derivadas parciais, né? Em relação a x, y, z. Se for R4, vou ter em relação a x1, x2, x3, x4. Então, vai ter 4 coordenadas o vetor, beleza? Então, essa aqui é a notação que a gente vai utilizar para ele, né? Esse triângulo invertido, né? O grade de f, beleza? E a gente vai ler del f. Esse del aqui, a gente tem usado o del minúsculo, e agora a gente vai usar o del maiúsculo, né? Esse del aqui, esse triângulo aqui, é o del maiúsculo. Ficou clara a definição do vetor gradiente, que a gente vai ver aqui? Definido dessa maneira? É o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Aqui tem outra notação, inclusive, para vocês, tá vendo? Tem uma notação de onde coloca esses espécie de maior, menor, e aqui o pessoal da física gosta de colocar em função da base canônica, né? Esse I aqui, ó, é o vetor 1, 0, e esse J aqui é o vetor 0, 1. Que a base canônica é uma maneira também de escrever um vetor, né? Utilizando, separando por vírgulas as coordenadas, ou escrevendo como sendo uma soma, tá vendo? Utilizando a base canônica. Tranquilo até então? Tranquilo, então eu chamo o vetor gradiente, o delta invertido? Uhum. O nome dele é o vetor gradiente. O gradiente de f ele é formado, as coordenadas do vetor gradiente é formado pelas derivadas parciais da função. Olhando a dimensão da função, logicamente você vai ter a dimensão do vetor, vai ser a quantidade, né, de coordenadas que ele vai ter, vai ser exatamente a quantidade de coordenadas do domínio da minha função. Nesse caso aqui é só R2, tá vendo? Então, por isso que o vetor tem a dimensão 2, né? Tá no R2 aqui, tem só duas derivadas parciais. Aqui tem um exemplo bem simplório, né? Só para vocês situarem quem é o vetor gradiente, como que a gente aplica isso aí num ponto. Então, aqui eu tenho uma função, tá vendo? Do R2 em R. Pediu para calcular o gradiente e depois aplicar no ponto 0,1. Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho um vetor gradiente, a definição é pegar as derivadas parciais. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x, tá vendo? A derivada do seno vai dar cosseno. A derivada dessa exponencial aqui, ó, em relação a x, eu conservo a exponencial e derivo em relação a x, né? O expoente, então vai dar um y, tá vendo? O y multiplicando aqui. Vírgula, a derivada em relação a y, o seno é constante, né? Que depende só de x. E a derivada dessa exponencial em relação a y, o quê? Conserva a exponencial e deriva o expoente em relação a y, vai dar o x. Pronto. Fiz a conta do meu vetor gradiente para qualquer xy, tá vendo? Para qualquer xy. Agora eu vou aplicar no ponto 0,1. Como é que eu aplico no ponto 0,1? É colocar 0 no lugar do x e colocar 1 no lugar do y. Então aqui vai ficar o quê? Cosseno de 0 mais... Quem que é o y? 1, que multiplica e elevado a 0 vezes 1, vai dar 0. E depois, quem? X, que vale 0, vezes e elevado a 0 vezes 1, que vale 0. Então, essa segunda coordenada aqui vai valer 0, porque 0 vezes 1 vai dar 0, e essa aqui vai valer cosseno de 0 vale 1, e 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vai dar 2, 0. Então, esse é o vetor 2, 0. Como é que eu represento o vetor 2, 0? Então, é o vetor, tá vendo? Cujo x vale 2 e o y vale 0. Então, é o vetor aqui, ó. Aí, observe que esse vetor ele tá aplicado no ponto 0,1, né? 0 para x, 1 para y. Então, ele está aqui, ó.
Beleza, gente? É pegar esse representante aqui, ó, gradiente de 0, 1, deu o quê? Deu 2 para x, 0 para y. Então, 2 para x, 0 para y. Aplicar. É o mesmo vetor, tá vendo? A única, igual eu estava comentando com o Gustavo mais cedo, o vetor é uma classe de equivalência. Esse camarada aqui, ó, ele representa esse camarada. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, qualquer vetor, em qualquer lugar que você colocar, se ele tiver duas unidades para a direita aqui, né? E 0 na vertical aqui, pronto. Já é um representante da classe, ok? Ok. Então, aí o que acontece? A observação 4.27 vai falar a respeito da notação. Então, a derivada direcional, ela é quem? Ela é o produto interno entre o vetor gradiente, tá vendo esse pontinho que aparece aqui, ó? Esse aqui é um produto interno desse vetor por esse vetor. Lembrando que esse U aqui também tem coordenadas, né? AB, esse aqui também tem coordenada. Então, como é que é a conta que a gente faz para o produto interno? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, que é exatamente o que o teorema fala, né? O teorema da aula passada. Finalzinho da aula passada. Tá vendo? Beleza? Essa vezes essa, mais essa vezes essa, né? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui eu fiz para vocês, porque o livro trata também, mas isso aqui que a gente vai fazer? A gente vai só dar uma generalizada para colocar a dimensão que vocês quiserem, né? Ou seja, aqui eu fiz o caso onde esse x0 aqui ele poderia estar no R2, tá vendo? E aqui eu fiz o caso onde esse x0 poderia estar no R3. Ou, se você quiser uma dimensão qualquer, aí eu estou utilizando esse x grande para poder denotar um ponto, tá vendo? Então, esse x0 aqui, por exemplo, se eu coloco no R2, ele tem x0 e y0. Se eu coloco no R3, ele vai ter x0, y0, z0. Se eu coloco ele no R4, ele vai ter 4 coordenadas, e assim vai, né? Então, aqui, essa aqui, faltou um limite aqui, né? Gente, quando vocês vão encontrando erro no material, vocês, por favor, vão me avisando, porque tem hora que a gente digita e a gente não percebe. Quando a gente está digitando, a gente não percebe que vai ficando algumas coisas para trás. Então, isso aqui é um projeto piloto, praticamente, né? Essas notas de aula eu fiz para poder a gente trabalhar as NPs, porque eu não vou estar com um quadro disponível para poder dar aula, né? Normal, como a gente faz. Então, eu acabei digitando isso e algumas falhas, com certeza, vai existir. Aqui, por exemplo, faltou o limite, né? O limite de f de x0 mais h vezes u. Observe que esse termo que está aqui, ó, ele equivale exatamente ao que a gente viu na aula passada, ó. É exatamente isso aqui, ó. Esse aqui, ó, que aparece, tá vendo? Beleza? Lá tá x0 mais h vezes u, né? Como esse x0 aqui, ele é quem? Ele é x0, y0. Esse h é h mesmo, né? Não muda muito. E esse u aqui, quem que é esse u? Esse u é o vetor AB. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, x0 mais hu. Então, x0 mais h vezes u. U é o AB. Então, vai ficar quem? Primeira coordenada, x0, mais h vezes a, daqui, né? Segunda coordenada, y0, mais h vezes b. Tá vendo que é a mesma coisa que tá aqui, para aplicar a f depois? Aplicou a f nessa coisa. Beleza? Beleza. É a mesma coisa que tá aqui, ó. Só com a notação mais concisa. Beleza. Aí o que acontece? Se for no caso do R3, a gente vai utilizar 3 coordenadas, tá vendo? O vetor U também vai ter 3 coordenadas, e assim vai, tá vendo? A derivada direcional, sempre vocês vão ter em mente que ele é o quê? Ele é o produto interno do vetor gradiente. Observe que o vetor gradiente aqui ele vai ter 3 coordenadas. E o U também vai ter 3 coordenadas. Então, a derivada direcional, quem que é?
é exatamente o fx vezes A, mais o fy vezes B, mais o fz vezes C. Aqui embaixo tem um exemplo para 3 dimensões, tá vendo? Pediu para a gente determinar o gradiente da f, depois pediu para determinar a derivada direcional da função no ponto 130, na direção desse vetor. Tá vendo? Esse vetor aqui ele já tá com outra carinha, tá vendo? Como é que seria ele no espaço, esse vetor? 1 na direção x. Pode falar, Gustavo? Qual é a mesma diferença entre um vetor e um versor? O versor, ele vai ter norma 1, porque o versor, você vai pegar o vetor e vai dividir pela norma dele. Cada coordenada é dividida pela norma. Então, o nome de versor, a gente dá para um vetor cuja norma é 1. Vale sempre 1. O tamanho dele é sempre 1. Ok? Dizer que ele tem o tamanho 1 é o comprimento dele? Exatamente, o comprimento dele. Como é que a gente calcula o comprimento de um vetor? É a raiz quadrada da coordenada ao quadrado, mais a outra ao quadrado, mais a outra ao quadrado, não é? O tamanho, a norma. Sei lá, suponha que o vetor seu é U, ABC. Então, a norma de U, a norma não, o módulo, né? O módulo de U, o tamanho de U, né? Dado dessa maneira aqui, né? Então, quando isso aqui vale 1, esse camarada aqui é chamado de o versor de U. Imagina que você pegou o U assim, ó. 1, 1, 1. Qual que é o tamanho dele? Você concorda que o tamanho dele é raiz de 3? 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Beleza? Sim ou não? Eu não notei que o microfone está desligado, sim, eu notei. Aí o que acontece? Quem que é o versor desse vetor U aqui? O versor dele é quem? É 1 dividido por raiz de 3, 1 dividido por raiz de 3 e 1 dividido por raiz de 3. Esse camarada aqui é chamado de versor de U. Por que que ele é o versor de U? Porque ele vai ter o mesmo sentido, a mesma direção, mas o tamanho dele não vai ser raiz de 3, o tamanho dele vai ser 1. Beleza? Ele vai ser unitário. Uhum. Ok? Ok. Beleza, então voltando aqui, ó. Esse vetor V aqui, vocês podem observar que ele não é unitário, né? Por que que ele não é unitário? Porque, ó, você vê, ele vale 1 na direção I, ele vale 2 na direção J, né? Que é a direção do Y, e ele vale menos 1, ele está lá para baixo, na verdade, né? Ele vale menos 1 na direção K. Então, como é que você desenharia ele, né? Ele estaria aqui, aí depois para cá para baixo, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Beleza? Menos 1 aqui. Tranquilo? O meu vetor V, esse aqui é meu vetor V. Aqui para baixo. Logicamente, o tamanho dele não é 1. Aí, o que a gente vai precisar? Pediu para determinar a derivada direcional de F no ponto 130 na direção desse vetor. 1 para x, 3. 1 para x, 3 para y e 0 para 3 para y. Está um pouquinho aqui para frente, né? 3, 1 para x, 3 para y. 1 para x, aqui é 2, né? 1 para x, 3 para y, 0 para z, tá? Mas tá aqui, né? Eu quero a função nesse ponto, 0 para z, na direção desse vetor. Então, eu quero a derivada direcional. Então, aqui eu tenho a direção desse vetor. Esse vetor, eu vou ter um representante dele aqui. Beleza? Então, o gradiente de f. Como é que eu calculo o gradiente de f? Primeiro, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar as derivadas parciais, beleza? Então, derivo isso aqui em relação a x, depois a y e depois a z. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo, gente? Da seção 14.3 do livro, ou 4.3 do nosso material? Derivada parcial para as funções elementares, todo mundo está conseguindo fazer, beleza? Te confesso que ainda vou chegar lá. Mas vamos nessa. O pessoal aqui no chat está falando que sim, então vamos dar um gás aí, né, William? Dar uma aceleradinha aí para poder
acompanhar, porque essas derivadas parciais aqui, elas é tranquila no sentido que você vai, por exemplo, derivar em relação a x, você vai manter o y e o z como sendo constante e usar as regras de derivação normal lá do curso de cálculo 1. Ok? Regra do produto, se for o caso, regra da cadeia aqui do seno, a derivada da dentro e tal, né? Então, aqui eu tenho as derivadas parciais, a gente viu que o vetor gradiente é dado dessa maneira, de acordo com a definição que a gente viu no início da aula de hoje. Agora eu vou aplicar no ponto 130. Quando eu aplico no ponto 130, eu vou colocar no... Onde é que aparecer x, eu vou trocar por 1. Onde é que aparecer y, eu vou trocar por 3. E onde é que aparecer z, eu vou trocar por 0. Então, quando você faz isso aqui, ó, a primeira coordenada vai zerar, por quê? Porque seno de 0 vai dar 0. A segunda coordenada vai zerar, porque eu tenho um x vezes z aqui, ó, né? Como eu vou substituir z por 0, então vai zerar. E a última coordenada eu vou substituir 1 vezes 3, vai dar 3, e cosseno de 0. Então, 1 vezes 3 vezes cosseno de 0 vai dar 1 vezes 3 vezes 1, né? Então, dá 3, a última coordenada aqui. Então, beleza. Agora, o vetor unitário, que o Gustavo estava perguntando aqui, né? Por que eu dividi todo mundo por raiz de 6? Porque esse vetor aqui, ele não é unitário. Se você pegar a norma dele, o módulo dele, quem que é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dá 4, né? Vamos colocar os resultados aqui, que a conta é fácil de fazer. E o último ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo também. Então, deu raiz de 6. Então, o que eu fiz? Eu peguei a primeira coordenada, dividi por raiz de 6, a segunda coordenada por raiz de 6, a terceira. Observe que o sinal, ele mantém, beleza? O sinal de negativo da terceira coordenada, ele tem que ter na mesma direção, mesmo sentido, só que o tamanho dele, em vez de valer raiz de 6, agora vai valer raiz de 6 esse tamanho todo aqui, digamos, né? Agora eu vou pegar um pedacinho dele aqui, ó. Vou pegar o tamanho 1. Se eu dividir todo mundo pela norma aqui, eu vou ter o versor e eu vou pegar só um pedacinho dele. É suficiente para me poder representar a classe. Logo, a derivada direcional pedida é o quê? A gente viu que é o produto interno do gradiente no ponto vezes o vetor. Então, aqui eu vou pegar esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, o resultado vai dar 3 vezes isso aqui, né? Beleza? 3, vai dar menos 3, na verdade, sobre raiz de 6. Aí você pode multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo, né? Menos 3 raiz de 6 dividido por 6. Dá para cancelar esse com esse, deu menos raiz de... tá certa a conta? Raiz de 6 sobre 3, tá certo? 3 vezes esse, multiplica, dá 3 raiz de 6 sobre raiz de 6. Então, deu raiz de 6 sobre 2. Aqui eu escrevi, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu escrevi esse 2 aqui como sendo raiz de 4, beleza? Aí eu fiz assim, ó, menos raiz de 6 dividido por raiz de 4. Aí eu utilizei uma raiz só. E simplifiquei esse aqui com esse, deu raiz de 3 meios, beleza? Mesma coisa, né? Ótimo. Agora que a gente viu como a gente calcula a derivada direcional, ou seja, eu falei para vocês que agora é possível a gente calcular a derivada direcional em qualquer direção, né? Ou seja, você vai estar lá, vai ter um ponto lá, imagina que você tem um ponto qualquer lá, suponha que seja a origem, ou não, pode ser esse ponto aqui qualquer, um ponto AB qualquer. Aí, antes a gente calculava a derivada direcional só na direção x ou só na direção y. Não era isso? A gente só lembra dos planos que a gente interceptava? Fazia as curvas C1, C2 e calculava as derivadas parciais? Só que agora a gente é capaz de calcular a derivada direcional aqui, 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 inclusive sobre o eixo do x que a gente tinha, o eixo do y que a gente tinha, aqui, aqui. Você pode calcular a derivada direcional agora, ao invés de ter aquele C1 e aquele C2, lembra do desenho da aula passada? Ó, tá vendo que agora a gente calculou, tá vendo a curva aqui que gerou?
Essa curva aqui, ela não está nem na direção do x constante e nem do y constante. Ela está na direção de um vetor u que faz um determinado ângulo θ com o eixo do x, né? Com essa direção aqui, né? Do eixo do x. Então, agora, eu estou livre para calcular a derivada direcional em qualquer direção. Aí eu poderia perguntar para vocês, que direção esse valor é máximo? O que significa a derivada direcional ser máxima? A pergunta é, qual que é a maior inclinação da reta tangente a uma daquelas infinitas curvas que vai interceptar a superfície? Conseguiu entender a problemática aí? Para cada direção que você pega aqui, você vai ter uma curva lá cortando a superfície, não vai? No ponto P? Não vai, gente? Para cada direção que você escolhe aqui no chão, você vai ter uma curva diferente lá em cima, não vai? Interceptando a superfície? Sim, sim. E aí, isso vai gerar o quê? Vai gerar infinitas retas tangentes aqui, não vai? Cada uma dessas curvas vai ter uma reta tangente para ela, não vai? A pergunta é, qual dessas retas tangentes tem a inclinação máxima? Então, o que a gente vai tratar a respeito a partir de agora? Vou maximizar a derivada direcional. Para quem já leu o conteúdo, sabe qual que é a direção. Na verdade, acho que a cola está até aparecendo aqui no teorema. Deixa eu esconder aqui o teorema. Então, ó, suponha que tenhamos uma função de 2 ou 3 variáveis e consideramos todas as derivadas direcionais, ou seja, todas as direções possíveis aqui, ó, num determinado, de f num determinado ponto. O que acontece? Isso nos dará a taxa de variação de f em todas as direções possíveis. Então, o que eu perguntei para vocês é, qual direção eu vou ter a derivada direcional máxima? Então, aqui a resposta vai estar nesse teorema. Depois a gente vai ver o porquê, né? Do porquê que ela vai ser máxima na direção desse vetor. Então, suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. O valor máximo da derivada direcional, que é o que eu estou perguntando. Ou seja, qual que é a direção aqui? Ó? Que vetor é esse? Em que essa taxa de variação ela é máxima? Ele está falando que é exatamente na direção do gradiente, tá vendo? O valor máximo da derivada direcional é exatamente a norma do gradiente e ela ocorre quando o vetor u tem a mesma direção do vetor gradiente. Por que isso é verdade? Porque a derivada direcional, vocês lembram que era o produto interno entre o vetor gradiente e o vetor direção, não era? Não era isso? Gradiente, produto interno com direção, não é? Como é que calcula o produto interno entre dois vetores? Não era a norma de um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles? Não era assim lá na geometria analítica? Sim, sim. Agora, para esse número que ser o maior possível, eu sei que esse cosseno aqui ele varia de -1 até 1, não é? O máximo que isso pode atingir, né? Os valores de θ, ele pode ser de 0 a 360. Eu posso pegar qualquer direção u que você quiser. Ou seja, o ângulo entre u e o gradiente pode ser qualquer valor entre 0 e 360. Por mais que a gente usa só de 0 a 180, né? Porque quando você passa aqui de 0 a 180, se você pegar esse ângulo aqui, ó, você pode pegar o menor aqui, por exemplo, né? Ao invés de pegar esse grandão aqui, poderia pegar o menor. É a mesma coisa, né? Aí, a pergunta é, isso aqui é máximo quando? Eu sei que esse vetor, ele é unitário. Se ele é unitário, a norma dele vale 1. Né? E aí, esse número aqui vai ser o maior possível é quando esse camarada aqui valer 1, não é? O máximo que o cosseno pode atingir. A maior imagem possível, não é 1? Sim, sim. E para isso acontecer, o ângulo tem que ser quanto? A resposta está aí, né? Tem que ser 0 grau, concorda? Então, o gradiente e o vetor u
esse ângulo θ entre eles aqui tem que ser 0. Tem que estar um em cima do outro, né? Beleza, gente? Então, por isso que fala que a direção tem que ser a direção do vetor gradiente, tá vendo? Porque o ângulo entre eles tem que ser 0, para que esse número aqui seja o maior possível, né? Ficou claro, gente? Por que tem que ser na direção do vetor gradiente? Assim. Beleza, então. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma função de duas variáveis aqui, x que multiplica e elevado a y, pediu para determinar a taxa de variação dessa função no ponto, esse ponto aqui é o ponto 2, 0, né? 2 para x, 0 para y, esse ponto aqui, na direção de P até Q, né? Ou seja, eu tenho um ponto P aqui, e aí o ponto Q tem coordenada meio para x e 2 para y. Então, esse aqui é o ponto Q, né? Então, para me fazer essa direção aqui, eu vou sair daqui e vou chegar aqui, né? Esse aqui é o vetor PQ. Tranquilo? Então, perguntou na letra A, determinar a taxa de variação, ou seja, a derivada direcional na direção desse vetor PQ. Depois perguntou, né, em que direção F tem a mesma taxa, tem a taxa de variação máxima, que é exatamente o que o teorema acabou de falar para a gente, né? E depois perguntou qual que é o valor dessa taxa de variação máxima. Então, na letra A, eu vou primeiro calcular a derivada direcional. Para me calcular a derivada direcional, eu preciso do vetor gradiente para me fazer o produto interno com o vetor U. Quem que é o vetor U aqui? O vetor U aqui é esse camarada aqui, né? Esse vetor PQ aqui. Então, as derivadas direcionais. Então, eu vou derivar f em relação a x, tá vendo? Derivei em relação a x, derivei em relação a y, apliquei no ponto 2, 0, né? Que é esse ponto aqui em questão que eu estou pegando. Então, coloquei 2 no lugar do x, 0 no lugar do y. Então, aqui vai ficar e elevado a 0, vai dar 1. E o outro vai ficar 2 vezes 1, deu 2. Então, o gradiente ficou aqui, ó. O gradiente ficou 1 para x e 2 para y. Ó, o gradiente ficou aqui. Esse aqui é o gradiente de f. Observe que o gradiente de f ele não tem nada a ver com a direção do vetor u, tá vendo? O vetor u ele tá aqui, ó. Tá vendo esse vetor aqui, ó? 2. Tentando manter mais ou menos a escala, meio e 2. Aqui, ó. Esse aqui seria o vetor U, tá vendo esse vetor aqui? Só que aqui tá um pouquinho mais esticado, porque o desenho ficou um pouquinho maior. Esse aqui tá o vetor U, que é o vetor PQ. E o vetor gradiente que a gente acabou de encontrar é o vetor 1 para x, 2 para y, que é o em vermelho aí, né? O vetor gradiente é esse vermelho. Tá vendo que eles não têm a mesma direção, né? Ó, se eu pegar uma cópia do vetor gradiente, o vetor gradiente vai estar aqui, ó. Um representante do vetor gradiente. Tá vendo que eles não têm a mesma direção. Olha o ângulo que eles estão fazendo entre eles aqui, tá vendo? O ângulo θ. Então, significa, com certeza, na letra B, a gente vai ver que a taxa de variação máxima não vai ser na direção desse vetor U aqui, porque esse vetor U aqui não tem a mesma direção do vetor gradiente. Que a gente já sabe a resposta da letra B aqui, antes de começar a questão, né? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o vetor unitário. Observe que o vetor PQ, como é que eu faço o vetor PQ? O vetor PQ é como se você subtraísse as coordenadas do vetor, né? O vetor, primeira coordenada do vetor Q é meio, menos o vetor P é 2. A segunda coordenada do vetor Q é quem? Cadê? 2, menos a segunda coordenada do vetor P, 0. Então, a resposta aqui vai dar menos 3 meios e 2, que é exatamente o que está escrito aqui, tá vendo?
Esse camarada, vocês concordam que ele não é unitário, pois é unitário? Ó, vamos calcular a norma dele para vocês verem. É a raiz, esse aqui é o quadrado, mais esse é o quadrado, não é? Quando você faz essa conta aqui, vai dar quanto? 9 quarto mais 4. Tira a raiz, 9 mais 16, né? Tirando aqui, eu posso substituir 16 sobre 4, né? Tirando o mínimo, beleza? Dá 25 sobre 4, que vai dar 5 meios. Tá vendo que ele não vale 1? Então, se ele não é unitário, eu tenho que dividir todo mundo pela norma. Então, quem que é o versor dele? Quem que é o U, que é o unitário, né? Do vetor PQ. O unitário do vetor PQ é quem? É a primeira coordenada, dividido pela norma, segunda coordenada, dividido pela norma. Dando uma ajeitada aqui, vai ficar o quê? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse aqui pode cortar, não pode? Então, menos 3 quintos, e aqui, cadê? 4 quintos, né? 2 dividido por 5 meio, é a mesma coisa de multiplicar por 2 quintos. Então, vai dar 4, que é o que está aqui, tá vendo? Essa conta aqui. Logo, a taxa de variação de f, que vai de P até Q, é quem? É exatamente o produto interno entre o vetor gradiente e o vetor unitário do vetor PQ. Então, primeira coordenada vezes primeira coordenada vai dar quanto? Menos 3 quintos. Não está feita a conta, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Menos 3 quintos mais quem? Segunda coordenada vezes segunda coordenada, que vai dar quanto? 2 vezes 4 quintos. Então, vai dar menos 3 quintos mais 8 quintos. 5 menos 8, 8 menos 3 aqui vai dar 5, dividido por 5, dá 1, que é esse 1 aqui. Então, significa, acho que eu fiz até o desenho aqui, tá vendo, para vocês observarem. Ó, esse ponto que está aqui é o ponto 1. Cadê? Na direção do vetor PQ. Esse ponto aqui, ó, se eu pego 2 e 0, né? 2 para x, vamos olhar os eixos aqui, ó. Esse eixo vermelho é o eixo do x. Esse eixo aqui é o eixo do y, verde, né? Esse aqui é o verde. Então, 2 para x, 0 para 2 para x, ele vai estar, o 2 vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que eu calculei a imagem dele aqui, ó? Do 2? Ó o vetor U aqui, ó. O vetor U, ele é exatamente o quê? Ele é um representante do vetor PQ. Vocês lembram do vetor PQ? O vetor PQ, o vetor U é esse pedacinho aqui, ó. Porque eu preciso só de um representante que tenha tamanho 1. Então, observe que esse número 1 que a gente encontrou aqui, ó, ele é exatamente a inclinação dessa reta tangente aqui, ó. Tá vendo que tem uma reta tangente aqui, ó? Tá vendo a curva, interseção desse plano? Esse plano aqui é o plano que tem o quê? Que tem a direção do vetor PQ. Intercepcionei com a superfície aqui é o gráfico da função x e elevado a y. Esse ponto aqui é o ponto 2, 0. A função é f de xy igual a xe elevado a y. Então, qual que é a terceira coordenada aqui? É o 2 para x. Então, 2 vezes 1, 2. Então, esse aqui é o ponto 2. Beleza? A imagem desse ponto aqui, né? Trocar o x por 2 e o y por 0 vai dar 2 vezes 0, que vai dar 2. Então, a inclinação dessa reta aqui vale 1. Aí a pergunta é, na letra B, ficou clara a letra A, gente? Sim, sim. Na letra B, Isabela também falou sim, na letra B, a gente sabe pelo teorema que a taxa de variação máxima vai ser dada na direção do vetor gradiente. Então, de acordo com o teorema anterior, F aumenta mais depressa na direção do vetor gradiente. E o vetor gradiente, ele está na direção 1, 2. Aqui eu fiz outro gráfico para vocês para mostrar essa direção, tá vendo?
1, 2. 1 para x, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, o verde. 1 para x e 2 para y, ó, 1 para x e 2 para y, ele vai estar aqui, ó, 2 e 1. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse aqui era a direção do vetor gradiente, tá vendo? Então, para você ver, a direção que ele cresce mais, como eu tenho que considerar o ponto em questão, eu tenho que considerar o ponto 2, 0. Tá vendo? Então, aqui eu tenho novamente a minha imagem aqui valendo 2. A inclinação dessa reta aqui é a maior possível. Então, esse plano aqui, ó, esse plano aqui, ele está na direção do vetor gradiente, e a inclinação dessa reta aqui é a máxima possível. E vale exatamente... Opa! Não sei porque o negócio carregou junto. Ficou esquisito, né? E vale exatamente... E vale exatamente quanto? Vale raiz de 5, né? Porque a norma do vetor gradiente é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá a raiz de 5. Raiz de 5, com certeza, é maior do que 1, né? Observe que a inclinação nesse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui, que sentido é esse? É o PQ, né? O vetor U, que era um representante do PQ. Agora, esse outro plano aqui é a direção de quem? Do gradiente. Observe que a inclinação dessa reta aqui, ela vale raiz de 5, enquanto a inclinação dessa reta aqui vale 1. Ficou claro? Ou não? Confesso que não tá fácil. Não tá fácil? Marcos Vinícius falou mais ou menos. Mas aí acontece, isso aqui, quando vocês começarem, talvez é o primeiro contato, né? Fique achando estranho, talvez. Mas quando você começa a resolver os exercícios, ver um exercício resolvido, as coisas começam a se encaixarem, né? E para a gente terminar essa aula, e a sessão também, 14.6, depois a gente vai falar na quinta-feira de máximos e mínimos, que seria 14.7, a gente vai falar de planos tangente. Na verdade, a gente falou a respeito de plano tangente já, não sei se vocês estão recordados, na sessão 14.4, quando a gente estava falando de planos tangentes e aproximação lineares, a gente pegou o quê? A gente pegou uma função, o gráfico de uma função desse jeito aqui, né? Dá uma superfície S, e a gente construiu um plano tangente aqui, não foi? Nessa superfície. Um determinado ponto P0, Px0, Y0, Z0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um upgrade nessa situação. Que upgrade vai ser esse? Eu vou pegar agora, ó, para vocês verem, eu vou supor que essa superfície agora, ela não necessariamente, ela é gerada pelo gráfico de uma função, mas ela é gerada por uma equação desse tipo aqui, ó. O que é uma equação desse tipo? Observe que essa f grande, o domínio dessa f grande é o R3. Significa que essa função f grande, ela está indo de alguma coisa contida no R3, do R3 em R. Ou seja, pega o x, y, z, associa um f de x, y, z, um número real. Vocês lembram que esse tipo de situação aqui eu não consigo desenhar, né? Porque o gráfico dessa função aqui, ela estaria no R4. Beleza? Estaria no R4, porque é o produto cartesiano aqui do domínio pela imagem aqui. Mas eu não consigo desenhar o gráfico, mas eu consigo desenhar o que a gente chama de superfície de nível. Vocês lembram da curva de nível? A curva de nível não era assim, ó, você tinha uma F do R2 em R, que a cada XY associava um Z igual a um F de XY. Essa eu conseguia desenhar, não conseguia? Assim. Essa deu um gráfico assim, digamos, né? Uma superfície. Quando eu fazia o f de xy, o z igual a k, eu ia ter um f de xy igual a k. Isso aqui é o que a gente chamou de que lá? De curva de nível, não foi? Não foi a curva de nível? Isso. Tá vendo que a curva de nível, ela diminuiu uma dimensão?
Porque a minha superfície aqui, ela tá contida no R3, não tá? O gráfico da função. Mas a curva de nível, ela estava contida, o quê? Você podia fazer a projeção dela aqui, né? A curva de nível, ela estava contida no plano, não era? Ou seja, ela virava o quê? Virava uma relação igualzinho vocês viram lá no curso de cálculo 1. Agora, para vocês verem o que eu fiz. Eu peguei essa função que eu não consigo desenhar, a superfície, mas quando eu faço isso aqui, ó, eu estou pegando o equivalente à curva de nível, não estou? Para esse caso aqui, ó. A curva de nível desse caso aqui vai dar uma superfície. Por quê? Porque se a função, o gráfico da função está no R4, nesse caso aqui, ó, o gráfico a superfície está no R3. A curva de nível ficou uma figura no plano, não foi? Nesse caso aqui, o gráfico, a superfície vai estar no R4, mas a curva de nível vai estar onde? Gente, a curva de nível vai estar onde? No R3, João Paulo falando ali. Tá vendo que diminui uma dimensão? E se a curva de nível, agora eu não vou dar o nome de curva, eu vou dar o nome de superfície de nível, eu consigo desenhar. Então, por isso que eu peguei essa F grande aqui, ó, de x, y, z igual a k, como sendo uma superfície de nível para uma função f de 3 variáveis. Vou pegar um ponto x0, y0, z0 nessa superfície de nível, e aí eu vou propor para vocês que eu vou tentar encontrar, a palavra ficou difícil aqui, eu vou tentar encontrar o plano tangente a essa superfície de nível. Tranquilo? Agora, o caso particular, onde esse z aqui for o quê? For uma função de xy, agora essa superfície de nível ela vai coincidir com o caso que a gente estudou lá atrás, que seria plano tangente ao gráfico de uma função do R3, do R2 em R. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu vou pegar uma curva qualquer na superfície, que passa pelo ponto. Tá vendo? Aqui eu desenhei uma superfície. Isso aqui eu joguei no GeoGebra qualquer... Isso aqui está parecendo uma cela, né? Alguma coisa, soma de quadrado ou subtração de quadrado. Gerei essa superfície S aqui. Essa superfície de S aqui, essa superfície S é exatamente o quê? A superfície de nível. Isso aqui eu quis desenhar para vocês verem o que está acontecendo. Por quê? Eu falei para vocês que eu queria encontrar o plano tangente à superfície de nível. Pois então, essa superfície S aqui já é exatamente a superfície de nível da função f grande para o nível K. Quando eu peguei a constante K, né? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu peguei uma curva C, tá vendo essa curva C? Peguei o ponto x0, y0, z0, tá vendo? Para cada t0 que eu pego aqui, ó, nesse intervalo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um x de t0 aqui, no eixo do x, eu vou ter um y de t0, tá vendo? Um x de t0 aqui, um y de t0 aqui e um z de t0 aqui, ó. Beleza? Para cada T0. Ou seja, se eu pego um outro camarada aqui, eu pego o T1. Se eu pego o T1 aqui, eu vou ter outro ponto em outro lugar. Se eu pego um T3, eu vou ter um ponto em outro lugar. E com isso eu vou conseguindo fazer essa curva aqui, ó. C. Beleza? Então, esse ponto de x0, y0 e z0, na verdade, ele é o quê? Eu chamei isso aqui de... Deixa eu ver, tá na... cadê? Lembremos-nos que uma curva C é descrita por uma função vetorial. Aqui talvez vai ter um pouquinho de falta de coisas que a gente poderia ter visto antes, porque vocês lembram que a gente pulou o capítulo 12 e o capítulo 13, não foi? Do livro do Stuart? Então, funções vetoriais. Essa R de T que está dada aqui, ó, vocês vão encontrar algo explicando melhor de por que ela pode ser escrita de jeito nesses dois capítulos. Ela é dada por uma função que tá vendo? Ela é uma função vetorial, por quê? Porque ela sai de R, tá vendo? O domínio dela é um T.
E ela chega onde? Ela chega no R3. Então, para cada T que você pega, você vai ter quem? Você vai ter 3 coordenadas. Vai ter um X de T, vai ter um Y de T e vai ter um Z de T. Isso aqui poderia ser um seno de T, por exemplo. Isso aqui poderia ser um E elevado a T. Esse aqui poderia ser um T ao quadrado, um polinômio. Vai ter alguma lei de associação para essas funções X, Y e T. Então, se eu tenho uma R de T que está gerando essa curva dessa maneira aqui no R3, tá vendo? Ela saiu de R, tá vendo? Aqui, ó, ela saiu aqui dessa reta, esse pedaço de reta que eu coloquei aqui, ó. Ela saiu de R e ela caiu, tá vendo? E ela caiu lá no R3, caiu lá no espaço, tá vendo? O ponto dela, a imagem dela aqui tem 3 coordenadas. Essa curva dada por R de T, logicamente ela tem um vetor tangente bem definido, que eu tô chamando de R', tá vendo? Quem que é o R' de T? É exatamente as derivadas das funções x, y e z, respectivamente, tá vendo? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a derivada primeira, ela dá o quê? Dá exatamente a inclinação da reta tangente à curva. Então, seja T0 o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, seja o R de T0 esse ponto, que coincide exatamente com o ponto P0, né? Que está lá na superfície. Como C pertence a S, então qualquer ponto x de t, y de t e zt precisa satisfazer essa equação, tá vendo? Se essa curva ela está sobre essa superfície alaranjada, então qualquer ponto que você pega aqui sobre essa curva, ela precisa satisfazer essa equação aqui, ó. Porque essa superfície ela é gerada através dessa equação. Então, eu tenho que o f de x de t, y de t e z de t tem que ser igual a k. Por quê? Porque ela está sobre essa superfície alaranjada. Ficou claro por que tem que satisfazer isso? Porque ela está sobre a superfície alaranjada, né? Ou seja, esse ponto x de t, y de t e z de t, tá vendo? Para qualquer ponto que você pega aqui, ó, nessa curva, ele está sobre a superfície também, não está? E se ele está sobre a superfície, ele tem que satisfazer a equação que gerou a superfície, que é essa. Agora, vamos lá. Ó. Se eu tenho agora uma equação do R3, tá vendo? O domínio dela aqui tem 3 coordenadas. E essas funções, elas são diferenciáveis de t. E se essa f grande também for diferenciável, então a gente vai usar, né, o que a gente viu na sessão passada, né? A 14.5. Beleza? Do livro do Sturge, que é a regra da cadeia, para poder calcular a derivada dos dois lados. Então, derivar f, tá vendo? Eu vou derivar aqui, ó, implicitamente, derivar f em relação à primeira variável, vezes vou derivar em relação a t, né? Ou seja, eu vou derivar f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Observe que aqui, ó, eu não preciso de del, né? Porque o x, o y e o z é uma função lá do cálculo 1. Então, é d mesmo, derivada. É o x', né? Y', z', normal. Derivada parcial de f em relação à segunda variável, vezes a derivada da segunda variável em relação a t. Mais a derivada de f em relação à terceira variável, vezes a derivada da terceira variável em relação a t. E a derivada disso aqui em relação a t é constante e deu zero. Aí, vocês olham para essa equação aqui, é uma coisa muito interessante, porque se você separar ela dessa forma aqui, ó, x', y' e z', quando você faz o produto interno dessa por essa, tá vendo? A primeira vezes a primeira, a segunda vezes a segunda e a terceira vezes a terceira, não é isso? É o produto interno desse vetor por esse vetor, não é? Só que esse vetor aqui não é as derivadas, as coordenadas desse vetor não são as derivadas parciais da f grande em relação às variáveis, né? X, y, z. Então, esse aqui a gente chamou do gradiente da f grande, não foi? No início da aula de hoje. E essa aqui não é exatamente o R'? Não é a derivada do R? Porque se o R ele é x de t, y de t e z de t, então o meu R' é x', y', z', não é? E aí, olha o resultado interessante.
o produto interno do gradiente com um vetor tangente está dando zero. O que eu posso falar a respeito desses dois vetores? Quando você tem um produto interno entre dois vetores dando zero, o que acontece? A cola está aparecendo aqui, né? O que acontece, gente? Isso, a Luiz falou ali. São proporcionais? Não, né? Ortogonais, exatamente. Está aqui perpendicular, né? A cola estava aparecendo aqui, né? Eles são perpendiculares, né? Porque o produto interno, se o produto interno está dando zero, então significa que o cosseno do ângulo entre eles é 90, né? Cosseno 90 dá zero. Tranquilo? Então, em particular, se você aplicar no ponto T0, o que você vai ter? Você vai ter o gradiente aplicado exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o que te interessa, porque o meu objetivo é fazer o quê? É calcular o plano tangente a essa superfície. Eu quero pegar um plano e apoiar exatamente aqui nesse ponto P. Então, se eu pego o T como sendo T0, eu vou ter o quê? Eu vou ter o gradiente, produto interno do gradiente com R' de T0 igual a zero, o que nos diz que o vetor gradiente no ponto, ele é perpendicular, esse vetor gradiente aqui no ponto, ele é perpendicular ao vetor tangente. Aqui eu tenho, tá vendo? Outra figura para vocês. Então, aqui está o R', né, que é o vetor tangente à curva, e aqui o vetor gradiente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer 90 graus porque o produto interno desse gradiente aqui, ó, com o vetor tangente, está dando zero. Então, é exatamente aqui, tá vendo? Aí, você pode falar o seguinte, se esse camarada for diferente de zero, então por que a gente não pega, definir o plano tangente, utilizando esse camarada como sendo o vetor normal? Porque para a gente ter um plano, vamos lembrar lá, né? Para a gente ter um plano, se eu tenho um ponto no plano e tem um vetor normal, é suficiente para mim poder determinar a equação do plano, não é? Um vetor perpendicular, qualquer vetor aqui do plano, se eu tiver um camarada aqui que faz 90 graus a qualquer vetor que esteja contido no plano, é suficiente para mim poder determinar a equação desse plano. Então, se esse camarada aqui, que eu vou chamar do gradiente de f, se ele não for o vetor nulo, vou colocar uma setinha aqui para poder denotar o vetor 000, é natural a gente definir o plano tangente à superfície de nível nesse ponto como sendo o plano que passa por P e tem o vetor normal como sendo esse gradiente. Então, agora eu vou utilizar a equação do plano. Tá vendo? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a coordenada. Lembra que a gente fez lá na aula? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Acho que foi a aula... Vocês lembram qual que a gente falou de plano tangente? Esse aqui eu estou em diferenciabilidade, acho que foi um pouquinho para trás. Aqui, ó. Vocês lembram? Eu tinha um vetor normal, tá vendo? Só que esse vetor normal meu lá, ele vai ter coordenada f de x, f de y e f de z, que é o vetor gradiente da f grande, né? E aí eu vou pegar um ponto qualquer, um ponto como sendo esse aqui no plano e esse ponto aqui que eu tenho lá, né? Então esse x0, x menos x0, y menos y0, z menos z0, para poder fazer o produto interno, não é isso que a gente fez aqui para a equação do plano? Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Ou seja, eu tinha um vetor normal, tinha o ponto P, peguei um ponto Q qualquer aqui, de coordenada x, y, z. Esse ponto aqui tem coordenada x0, y0, z0. E esse vetor normal aqui, ele tem coordenada fx, fy e fz. Como é que você faz o produto interno? Esse vetor PQ aqui, quem que é o vetor PQ? X menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, quando você faz o produto interno entre esse vetor gradiente com esse camarada, é o quê? Primeira coordenada com primeira coordenada, tá vendo? Mais segunda coordenada com segunda coordenada, tá aqui.
Terceira coordenada com terceira coordenada está aqui, igual a zero. Por quê? Porque o produto interno do gradiente com PQ é zero, visto que eles são ortogonais, beleza? São perpendiculares. Então, pronto. Aqui tem uma informação a mais para vocês, referente à reta normal, tá vendo? A reta normal AS em P é a reta que passa por P e é perpendicular ao plano tangente. Logicamente, a direção dessa reta normal é a mesma, o vetor diretor da reta normal, na verdade, vai ser o mesmo vetor gradiente, né? Aqui estão as equações simétricas. Aqui eu aconselho vocês dar uma olhadinha lá em Gaal, para poder ver a diferença de como é que você coloca a equação de uma reta. Uma equação geral de uma reta na forma paramétrica e na forma simétrica. Essa forma simétrica nada mais é do que você isolar o parâmetro T nas coordenadas, vai ficar x menos x0 dividido pelo vetor gradiente, tá vendo? As coordenadas do vetor gradiente, ou seja, você vai isolar o parâmetro da paramétrica, mas vocês dão uma olhada lá se não estiver lembrando, né? O que é a equação simétrica? São as equações dadas nesse caso aqui, ó. E aí, como eu prometi para vocês... Professor, oi. Fizemos prova disto essa semana. Exato. Então, as equações simétricas aqui tá tranquilo para vocês, né? Sim, sim. Aqui, tá vendo? X menos x0 dividido pela... Essa aqui é a componente exatamente do vetor, tá vendo? Essa aqui é a outra componente na direção y e essa aqui é a componente na direção z. Essa equação simétrica, logicamente, ela vai ter... Essa equação da reta normal, ela vai ter... A reta normal, aqui, ó, essa reta, ela vai ter exatamente a mesma direção, tá vendo? O vetor diretor da reta, ela vai ser exatamente a mesma direção do vetor, ela vai usar o mesmo o vetor derivada parcial, né, do gradiente, para fazer o vetor diretor da reta normal. Bom, e aí, para a gente terminar, aqui é o caso especial, onde você pega o z como uma função de xy, tá vendo? Se esse z aqui for uma função de xy, então essa equação toda, ela vai ser dada dessa maneira, tá? Se o z é igual a f de xy, logicamente, se você subtrair, dá zero, né? Então, eu vou pegar isso aqui para ser o meu f grande. Tá vendo? Eu preciso de f grande igual a zero. Então, como z é igual a f de xy, também esse z que aparece aqui é um f, é dado implicitamente como sendo uma função que depende de x e y. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o caso que a gente viu geral, o caso que a gente viu geral foi esse aqui, não foi? É igual a um k qualquer. Aí eu vou pegar esse k aqui como sendo zero, é uma possibilidade, né, para fazer uma superfície de nível. Uma possibilidade para superfície de nível seria o k igual a zero, né? Que é esse valor aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, o que vai acontecer? Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com a derivada parcial dessa f em relação a x, porque a derivada de z vai ser zero. Quando eu derivo essa f grande em relação a y, eu vou ficar com a derivada dessa f pequena em relação a y. Por quê? Porque a derivada de z é zero. E quando eu derivo essa f grande em relação a z, a derivada disso aqui tudo vai dar zero, porque isso aqui não depende de z, e a derivada disso aqui vai dar menos 1. Então, quando você volta aqui e substitui na equação do plano, que a gente acabou de obter, essa equação geral aqui, ó, no lugar dessa essa derivada parcial da f grande, eu vou trocar por quem? Pela derivada parcial da f pequena, não é? Ó. Troquei aqui. No lugar dessa aqui, eu vou trocar por essa, tá vendo? E no lugar, tá vendo que aqui, no lugar dessa fz que aparecia aqui, eu troquei por menos 1, tá vendo? Então, menos 1 aqui, ó. Menos 1 faz o papel da fz, né? Da f grande. Aí, quando você pega e desenvolve, ó, para você ver o que acontece. Dá exatamente a equação tradicional do plano tangente. Quando o quê? Quando a gente estava no caso da superfície, né?
onde essa superfície era o quê? Era uma função, era o gráfico de uma função que dependia de x, y. Tá vendo? A equação do plano tangente à superfície de nível deu a equação do plano tangente ao gráfico da curva. Então, significa que... Por que eu falei para vocês que a gente vai fazer um upgrade? Porque quando k é igual a zero, é uma possibilidade para a gente obter uma superfície de nível. E essa superfície de nível, para quando k é igual a zero, a gente pode ver ela como sendo o gráfico de uma função de duas variáveis. Beleza? Eu sei que a gente estourou o tempo aqui em 9 minutos, mas só tem esse exemplo aqui, ó, para a gente terminar a aula de hoje. Determinar as equações do plano tangente e da reta normal nesse ponto a esse elipsoide. Então, aqui eu tenho a equação do elipsoide, tá vendo? Então, esse elipsoide, se eu pego uma f grande dessa maneira, igual a 3, então aqui é como se eu estivesse pegando o valor do k da teoria como sendo 3. Para obter a equação do plano tangente, eu vou precisar das derivadas parciais, né, que é o vetor gradiente, em relação a x, em relação a y, em relação a z. E aí, o que acontece? Eu vou ter o quê? Eu vou aplicar no ponto, né? O ponto é menos 2, 1 e menos 3. Então, quando eu aplico no ponto menos 1, menos 2, 1 e menos 3, bom, como deu x sobre 2, quem que é o x aqui? É o menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 sobre 2, então vai dar menos 1. Depois, a outra deu 2y. Então, 2y. O que é 2 vezes y? O y vale 1, né? Então, 2 vezes 1 deu 2. E a última? A última deu 2z sobre 9. 2z sobre 9. Então, 2z sobre 9. Eu vou colocar a z aqui no lugar do menos 3, né? Então, vai ficar menos 2 vezes 3 sobre 9. Então, vai simplificar, vai ficar menos 2 sobre 3. Tá aqui. Então, a equação do plano tangente é quem? É esse camarada aqui que multiplica. Lembra? X menos x0? Só que o x0 vale menos 2. Então, vai ficar x menos menos 2. Mas esse camarada, ele vem para cá. Aqui vai ficar y menos y0. O y0 aqui já é 1, tá vendo? E depois vai ficar esse aqui, vai vir para cá. Z menos Z0. Aqui vai ficar Z menos menos 3, né? Então vai ficar Z mais 3, igual a 0. Desenvolve isso aqui, faz alguma álgebra e chega na equação desse plano. As equações da reta simétrica, né? Da reta normal. X menos x0 dividido por fx igual y menos y0 por fy, que é igual a z menos z0 sobre fz. O x0 aqui é x menos menos 2. Esse camarada aqui vale menos 1, que a gente obteve aqui, né? Aqui, y menos 1, que é o y0. Esse camarada aqui vale 2. E aqui, z menos menos 3. Vai dar z mais 3 dividido por menos 2/3, que é esse valor que a gente obteve aqui. E aqui, para vocês verem, tá vendo? Ó, aqui eu tenho ponto. Esse ponto A aqui é o ponto de coordenada menos 2. Ou seja, o x deu negativo aqui, ó. O x é esse... cadê? O ponto é menos 2, 1 e menos 3. 1 para y é menos 2 vai estar lá, menos 2 vai estar lá do outro lado, né? 1 para y, ficou ruim de visualizar aqui, né? E 3 para... Foi 3? Menos 3, né? Menos 3. Ele desce lá para baixo, né? Menos 3. Ó, menos 2 para x, 1 para y, esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. Menos 2, ficou ruim a cor aqui, deixa eu colocar menos 2 para x, 1 para y, e depois menos 3 aqui para o z, deu esse ponto A aqui, tá vendo? Então, esse ponto A aqui, essa aqui é a equação do plano tangente, aqui vai estar o vetor gradiente, tá vendo? Apontando para cá, que é exatamente o vetor normal, né? Ao elipsoide. Aqui está a equação do elipsoide.
Professor, esse Z não seria 2/3? Você está falando, colocando ele como 3? O Z aqui, ó, o ponto, né, em questão. Assim. X0, Y0, Z0, né? Ok. Beleza? E era isso. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Nossa, nem brinca. Eu ainda estou em cima daquela montanha lá do exercício, acho que é o 16. 16. Coisa demais. 2. Qual? Acho que é o 16. É o 24. É o 24 do O 24. 2. Tem lá uma montanha lá, que é para explicar porque o limite não existe. Ah, tá. Eu até respondi. Eu vi lá a resposta, mas não ficou quase que na mesma. Ficou na mesma? Porque tem hora que quando você faz o gráfico, você não consegue visualizar que curva que vai dar o valor do limite diferente. Porque para mostrar que um limite não existe, a gente tem que exibir pelo menos 2 caminhos de forma que o valor do limite dê diferente. Então, sobre os eixos, né, se você zerar o x ou o y, você vai ver que o limite vale 0. Ou seja, sobre os eixos, elas vão Marcos está dando a ideia aqui, né? Aproximar por baixo e por cima. Sobre os eixos, vai dar 0. Mas aí parece que tem um caminho lá, parece que é x igual a y cubo ou y cubo igual a x. Eu não lembro qual que é desse. Sei que um desses caminhos vai ter imagem meio. Ou seja, o valor do limite quando aproxima da origem através dessa curva, eu não lembro se é x igual a y ao cubo ou se é y cubo igual a x. Mas quando você pega sobre essa curva, o valor das imagens, né, do z, que é o f de xy, lógico que aí não vai ser o f de x ao cubo ou y ao cubo y, eu não lembro direito, né? Vai ficar uma variável só. É x ao cubo? X igual a y ao cubo, né? Não, é xy ao cubo dividido por x quadrado mais y à sexta. Então, aí possivelmente você vai pegar o x como sendo y ao cubo. Quando você faz isso, você vai ficar com y à sexta sobre 2y à sexta, aí vai cancelar, vai dar meio. Então, o que acontece? Então, quando você pega o valor das imagens sobre essa curva, os valores de z vão ficar constantes, valendo meio. Enquanto quando você pegou sobre os eixos, os valores tendeu a 0, dando 0. Então, se tem valores, se tem curvas, caminhos diferentes, aproximando da origem, com valores de limites distintos, então, de acordo com a teoria, o limite não existe. Ok? Ok. Beleza, então, gente, já passamos do horário. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida da aula de hoje, referente aos exercícios da aula de hoje, os diários de bordo eu ainda não olhei ainda, mas vocês podem, se tiver alguma questão de diário de bordo que precisa fazer, eu vou estar fazendo para vocês essa semana. E se surgirem alguma dúvida na resolução do trabalho ou qualquer outra questão que não esteja no trabalho também, vocês podem estar mandando durante essa semana, que a gente vai estar... deixa nos comentários lá da aula alguma parte que você achou que entendeu ao vivo, mas talvez não entendeu direito, quando foi ver de novo, percebeu que ficou ruim, pode escrever lá que eu respondo o mais rápido possível, tá? Ok? Boa tarde para todo mundo, fiquem com Deus, até quinta. Tem mais Isabela, Até mais. Yuri, William, Tatiele, João, Aloísio, Denivaldo, Célio, Marcos Vinícius, Matheus Cerqueira. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e quinta teremos aula nova no canal. Até mais.